Olá, e aí? Bora lá para essa aula de matemática aqui, tentando tirar todas as suas dúvidas, tá legal? Questões bem parecidas com as questões solicitadas. A gente vai trabalhar essas questões de uma forma prática. Qualquer coisinha, dá uma pausa, tenta solucionar as suas e aí a gente vai conciliando esses conteúdos, tá bom? Bora lá. Primeira questãozinha aqui, ó. Qual é o valor da expressão numérica 1/3 mais 5 sextos menos 3 quartos? Tá bom? Primeiro passo, como se trata de frações com denominadores diferentes, né, adição e subtração com denominadores diferentes, a gente precisa calcular o MMC desses denominadores. Então, o MMC de 3, 6 e 4 a gente calcula iniciando a divisão por 2. Tá bom? Então, só organizar um pouquinho aqui. Pronto. Por 2. Então a gente 3 não pode dividir, 6 por 2 dá 3, 4 por 2 dá 2. Isso consiste que a gente ainda tem um número par, a gente então deve prosseguir a divisão por 2. Tá legal? Então temos 3 mantém, o outro 3 mantém, 2 por 2 dá 1. E aí a gente pode dividir, ó, aqui por 3, tá legal? Isso resulta em 3 por 3 dá 1, 3 por 3 dá 1 e aqui 1 já se mantém. Para isso, para a gente encontrar o resultado, basta a gente multiplicar esses denominadores, tá legal? Então a gente multiplicaria aqui 2 vezes 2 vezes 3 e a gente vai encontrar como MMC o número 12, tá bom? Então o nosso MMC aí, ó, seria 12. Beleza? Vamos então agora para o cálculo, para o nosso cálculo. A gente consiste em fazer o seguinte na matemática, tá? A gente consiste em reescrever essas frações, tá bom? Reescrever essas frações a partir do novo denominador. Então, deixa eu reescrever aqui cada uma das frações, todas agora com o novo denominador, que é o 12. E aí a gente vai escrever frações equivalentes às frações anteriores, tá? Só que agora com o denominador 12. Então 12, basta a gente dividir pelo denominador anterior, 12 por 3 dá 4, e multiplicar pelo numerador, 4 vezes 1 dá 4. Então a nossa primeira fração, que era 1/3, é substituída pela fração 4/12. Mais a segunda fração, que era 5 sextos, a gente divide 12 por 6 dá 2, 2 vezes 5 dá 10. Então é substituída pela fração 10/12. E agora, menos a nossa terceira fração, 12 por 4 dá 3, 3 vezes 3 dá 9. Pronto. Dessa forma, a gente pode resolver de uma maneira bem simples, tá? A gente pode agrupar os denominadores e manter agrupar os numeradores e manter o denominador. De uma forma bem prática, mas se você quiser já pode ir até direto, né? Mas os nossos numeradores são 4 mais 10 menos 9. E aí a gente já pode aqui direto, né? Direto a gente já pode determinar qual é a fração final. Nesse caso, a fração final aqui é 4 mais 9, 14. 14 menos 9 dá 5. E a gente conserva o denominador, tá bom? Lembrando, os denominadores aqui não operam entre si. Não é 12 mais 12 menos 12, não. A gente mantém o denominador e efetua apenas os numeradores. Pronto, resposta encontrada. A gente poderia então garantir que a nossa resposta correta aqui seria a letra C. Bom, letra C seria a nossa resposta correta, 5/12. Tá bom? Beleza, vamos para a segunda questão. Dá uma pausa, tenta solucionar a sua questão aí, que é bem parecida com essa, tá? Qualquer dúvida, lança aí pra gente. Segunda questão. São dados os números x igual a 0,92 e y igual a 0,35. Ele já se pede, né, calcular o valor de x menos y. Como os dois números são positivos, a gente já pode montar uma continha direta, tá bom? Vamos montar essa continha direta. 2 não pode subtrair por 5, vai ficar 12. 12 por menos 5 vai dar 7, tá bom? O 9
ceder uma casa por 2 para ele se transformar em 12. Então, o 9 vai ficar valendo 8. 8 menos 3 dá 5. E 0 não pode subtrair. Então, 0 menos 0 dá 0. Então, aqui é uma continha fácil, né? Rápido, prático, bem direto. A gente já encontra aí o nosso cálculo, que é 0,57. Então, nesse caso aqui, ó, a gente já encontrou a nossa resposta, que é a letra A, tá bom? Letra A, 0,57 é a nossa resposta. Beleza? Bem simples mesmo. Vamos aqui para a questão número 3. A questão número 3 já está organizada em pares, né? As questões 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Se pergunta qual é o triplo de menos 0,78. Então, o triplo, a gente lembra, triplo vem de 3, né? Ou seja, basta a gente multiplicar esse número por 3. Como se trata de número negativo, a gente tem que entender que o resultado também será negativo, tá bom? Então, bora lá para essa questão aqui. E vamos descobrir aqui. 13 vezes 8 vai dar 24, vai 2, tá? Deixa eu colocar em branco mesmo, que a resposta aqui vai ficar melhor. Pronto. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 7, 21, mais 2 que foi 23, vai 2. 3 vezes 0 é 0. 0 mais 2 é 2. Só que aqui a gente tem o seguinte, ó. Temos duas casas decimais, a gente tem que contar da direita para a esquerda. Então, aqui a vírgula estaria depois do 4, seria a primeira casa decimal, né? Volta uma casa, volta mais uma, duas casas. Então, correspondente lá ao 0,78. E aí a gente sabe, né? O 3 é positivo, o 0,78 é negativo, menos com mais é menos. Então, nossa resposta, menos 2,34, tá bom? Menos 2,34 é a nossa resposta. Então, resposta certa aqui na letra D. Beleza? Só uma multiplicaçãozinha simples. Qualquer coisa vai treinando a tabuada, que com certeza você tem sucesso aí na solução. Bora lá. Mais uma. Vamos para essa outra aqui. Só dar uma clareadinha aqui para ficar melhor as respostas. Bora lá. Escrevendo na forma decimal a fração 32 quintos, obtemos, para a gente encontrar então uma forma decimal de uma fração, basta a gente dividir o numerador, o númerozinho de cima, pelo denominador, o número de baixo. Então eu já montei aqui uma continha, né? 32 dividido por 5. 32 dividido por 5. Então, 32 dividido por 5, a gente pode compreender que 32 por 5 vai dar 6. 6 vezes 5, vamos ter aí 30, tá bom? 6 vezes 5 vai ter 30. Deixa eu aumentar aqui só um pouquinho. Novamente, colocar em branco, pronto. 6 vezes 5 dá 30. 30 para 32 vai nos sobrar 2, né? Então, tem pessoas que costumam fazer a continha e aí vai sobrar 2. Esse 2 eu posso dividir pelo 5, só que tem o seguinte, né? Eu tenho que criar um zero aqui, que esse zero não existe, tá bom? Por isso que eu vou colocá-lo de vermelho e trazer uma casa decimal aqui para depois do 6. Então, eu tenho ali 20 dividido por 5. Lembrando que aqui eu vou ter uma casa decimal. E 20 dividido por 5 vai dar 4, né? 4 vezes 5, 20. 20 para 20 vai sobrar 0. Então, é uma divisãozinha rápida, fácil, né? Direto. E a gente compreende que 5 vezes 6,4, 5 vezes 6 dá 30, 5 vezes 4 décimo daria 2. Né? Então 30 mais 2 daria também 32. Uma forma de você tirar a prova. Tá legal? Uma espécie de prova aí só para comprovar mesmo. Então, nossa resposta aqui, letra A, 6,4. Tá bom? Bora lá. Questão número 5 e questão número 6. Tá bom? Observe, ontem o termômetro marcava uma certa temperatura representada pela fração 102 quartos em graus Celsius. Nesse caso, a temperatura era de quanto? Mesma questão, mesma forma da resolução da questão anterior, a questão número 4. Ele quer saber qual é o valor numérico decimal, tá bom? Dessa temperatura. Então, basta a gente dividir
o 102 por 4. Basta a gente dividir o 102 por 4. Então, ao invés de eu dividir o 100 completo, o 10 já é suficiente. Ó. Então, o 10 aqui já é suficiente. Então, 10 por 4 vai resultar em... 10 por 4 vai resultar em 2. Né? Então, 2 vezes 4, 8. 8 para chegar em 10 vai nos sobrar 2. Então, beleza. Então, aqui vai nos sobrar 2. Tá bom? Pronto, sobrou 2. E aí eu vou juntar com esse outro 2 só que tem aqui. Tá? Então, vai formar o número 22. 22 dividido por 4. Agora, vamos lá. 22 por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. 20 para chegar até 22, ou 22 menos 20, vai sobrar novamente 2. E aí eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso criar um zero que não existe aqui. E para que eu vou criar esse zero, professor? Porque eu criando esse zero, eu vou trazer uma situação aqui de colocar uma casa decimal, uma vírgula aqui no denominador, ou no quociente. Então agora eu tenho 20 dividido por 4. Se 22 deu 5, o 20 também eu vou arriscar 5. Então 5 vezes 4 dá 20. Tá? Só puxar aqui ele direitinho, pronto. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes, ou 5 vezes 4 dá 20, para 20 vai sobrar 0. Então, uma divisão simples, né? Basta uma forma contrária ou para tirar a prova, basta você aplicar a operação inversa. Basta você multiplicar o quociente pelo divisor. Tá bom? Então, nossa resposta aqui seria letra B, 25,5 graus Celsius. Tá bom? Bora para a questão número 6. Qualquer coisa, dá uma pausinha aí, ó, tenta solucionar a sua questão aí, que é bem parecida com essa, tá? Basicamente o processo de divisão. E pronto. Converter fração em número decimal é simplesmente dividir o numerador pelo denominador. Somente isso, tá? Aí treina a sua divisão, com certeza você vai ter sucesso. Se está difícil a divisão, é preciso aprender a multiplicação primeiro, tá bom? Preciso, porque a multiplicação digamos, é a irmã da divisão e ela precisa urgentemente ser trabalhada nessas questões. Bora lá? Qual é o aumento de temperatura se ela passa de menos 6,2 para 2,9 graus Celsius positivo? Opa! Como é que eu tenho que entender isso aqui? Bom, primeiro, ela está numa temperatura negativa e parte para uma temperatura positiva. Quando tem essas questões, eu tenho que pegar o número maior, que não é o 6,2, tá bom? Não é o módulo do número maior, é sim um número posicional maior, que é o positivo, o 2,9, e subtrair pelo menor. Ou seja, eu teria que fazer essa expressãozinha aqui, ó. Só montar aqui. Eu teria que fazer isso. 2,9 menos 6,2, tá bom? Então isso resultaria em quê? Em que eu pudesse resolver aqui, ó, esse jogo de sinal, esse menos com menos. Então teria 2,9 menos com menos dá mais 6,2. Então bora resolver essa expressão aqui, tá bom? Aqui na tabela, e aí a gente já coloca o nosso resultado, tá bom? Então 9 mais 2 dá 11, vai 1. 2 mais 6 dá 7. 7 mais 1 que foi aqui da soma, né? Vai dar, ou 2 e 6 dá 8, mais 1 dá 9. Só que é o seguinte, em adição e subtração, a gente não vai contar as casas decimais, a gente tem que organizar vírgula embaixo de vírgula. Então aqui, ó, uma casa decimal, vírgula, observe que a vírgula ficou embaixo da mesma vírgula que estava em cima. Então é interessante também a gente poder organizar isso direitinho. Beleza, então deu 9,1. E esse resultado é positivo ou negativo? Bom, se o 2,9 aqui é positivo e o 6,2 também é positivo, né, que eu posso até escrever aqui esse 2,9 com sinal positivo aqui, e aqui em cima também, porque a gente compreende lá em cima que o enunciado, a questão, o 2,9 é acima de zero, então é positivo. Aqui a gente não faz jogo de sinal não, tá? A gente conserva o sinal e soma, porque os dois valores são positivos. Então nesse caso aí
a variação da temperatura, né, foi de 9,1 graus, ou seja, subiu, né, o valor foi subindo 9,1 graus. Então, resposta correta aqui na letra A. Beleza? Então dá uma pausinha aí no vídeo, tá? Tenta compreender a questão e tenta resolver aí bem parecido com a questão que tem na sua atividade. Bora lá, questão número 7, tá? As questões estão indo bem rápido, qualquer coisa podem rever, volta um pouquinho no vídeo, reveja aí separadamente. E aí a gente traz uma questão aqui bem parecida novamente lá com a primeira, tá bom? Olha primeiro o que foi que a gente fez. A gente tinha adição e subtração com frações de denominadores diferentes. A gente transformou essas frações em frações de mesmo denominador, tá bom? E aí a gente efetuou só o numerador. Aqui a diferença é que essas frações estão dentro do parêntese, ou seja, elas podem ter uma variação positiva ou negativa, tá? Mas não se preocupem, tá bom? A gente vai conseguir resolvê-la no mesmo processo, tá bom? Bora lá então. Primeiramente, novamente, ó, por se tratar de frações com denominadores diferentes, a gente tem que calcular o MMC dos dois denominadores, 4 e 3. Então, 4 e 3 a gente pode dividir por 2. Então, 4 e 3 a gente divide por 2, o 3 se mantém, o 4 por 2 dá 2. 2 a gente divide novamente por 2, tá legal? 2 por 2. E aí a gente mantém o 3, e o 2 por 2 dá 1. E aqui o 3 divide também por 3, tá? Então, dá 1 e 1. Dessa forma, a gente pode compreender que o denominador é o produto ali de 2 vezes 2 vezes 3. Que também vai coincidir com a questão anterior, que é, com a questão número 1, na verdade, que é o denominador 12. Beleza? Então, bora lá reescrever essas frações. Vamos reescrever essas frações aqui. Deixa eu colocá-las entre parênteses, como ela está exigindo. E aí, vamos reescrevê-las com o mesmo denominador. Tá bom? A gente não vai mexer agora em sinal, não. Aqui 12. Pronto. Aqui 12. Vamos lá respeitar os sinais que tem ela. Essa é positiva, então 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Tá bom? Então, a fração que era 4 terços agora é 9 dozeavos. Menos a fração que era 2 terços, eu vou dividir 12 por 3 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, novamente aqui, ó, fica dessa forma. 9 dozeavos menos mais 8 dozeavos. O que é que eu faço a partir daqui? Bora lá. A gente vai reescrever agora todas apenas com uma fração, tá bom? E aí sim a gente vai aplicar o jogo de sinal. Olha, conservo o 12, tá bom? Não vou somar nem subtrair o 12 não. O 9 aqui é positivo, então eu vou escrever mais 9. E aqui o 8 é positivo, só que tem esse menos aqui no meio. Então menos com mais dá menos. Menos 8. Opa, e agora? 9 menos 8, ou mais 9 menos 8. O que é que eu vou fazer? Eu vou conservar o sinal do 9, tá legal? Vou conservar o sinal do 9, que é positivo, e vou subtrair. 9 menos 8 dá 1. E o 12, o denominador, vou conservá-lo. Então, ó, mais 1 dozeavos, ou seja, é 1 dozeavo positivo. Analisando aqui, a letra A não é, a letra B sim. Olha a letra B aqui. Mesmo ele não apresentando sinal positivo, mas ele demonstra, né, que a resposta é 1 dozeavos, tá bom? Ele não poderia estar aqui negativo e eu considerar que estaria certo, tá bom? Então tenha atençãozinha nessa questão aí, e com certeza você tem sucesso. Beleza? Questão número 8. Questão número 8, novamente uma questão bem parecida com a questão número 1, e novamente uma questão bem parecida com a questão número 7. Então a gente tem que iniciar o cálculo pelo MMC, tá? O MMC de 3, 9 e 4. Por ter número par, a gente inicia a divisão por 2. A gente inicia a divisão por 2. E aí a gente começa a dividir, né?
Deixa eu só organizar aqui. Pronto. Bora lá. Então 3 não divido, conservo. 9 não divido, conservo. 4 por 2 dá 2. Então, dividindo por 2, novamente, porque a gente permanece tendo um número par. 3 por conserva, 9 conserva, 2 por 2 dá 1. E aqui vamos lá. 2, a gente não tem mais nenhum algarismo 2, né? Nenhum número par para dividir, vamos dividir por 3. 3 por 3 dá 1. 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. E 1 aqui a gente só conserva mesmo. E agora, para finalizar, vamos dividir também por 3, né? 3 por 3 dá 1 e 1 lá no finalzinho, só para completar. O que a gente faz agora? Vamos calcular, né, o produto desses fatores primos que a gente encontrou. Produto desses fatores primos aqui. Bora lá. Nós encontramos 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, o nosso MMC aqui, ó, nessa questão, é 36. Tá legal? Então, bora lá. Vamos transformar essas novas frações aqui, ou essas frações antigas, em frações novas. Só que agora, todas elas com o mesmo denominador. Então, vou reescrever aqui, são 3 frações. Todas elas vai estar com o denominador 36. Pronto, vamos lá. A primeira fração é negativa, então a gente tem que respeitar o sinal dela. Pronto, é negativa. 36, a gente volta a dividir por 3, dá 12. 12 vezes 2 dá 24. Então, a fração que era 2 terços passou a ser 24/36. Era, na verdade, menos 2 terços, então passou a ser menos 24/36. A segunda fração, que era mais 5 nonos, vai passar a ser 36 dividido por 9, dá 4. 4 vezes 5 vai dar 20. Então, passou a ser 20/36. E a terceira e última fração era negativa, permanece. 36 dividido por 4 dá 9. Vezes 1 dá o próprio 9. Pronto, o que é que vai acontecer aqui? Bora lá? A gente vai reescrever agora todas essas frações. E se você já quiser ir direto, pode ir tranquilamente, tá? Já poder efetuar. Vamos reescrever todas aqui só em um denominador. Então, menos 24. Tem que ter esse cuidado com esse menos 24. Mais 20. E depois menos 9. Tá? Pacientemente, quando a gente tem números negativos dessa forma, é interessante que a gente faça o seguinte. Vou continuar aqui abaixo. Eu posso ir gradualmente, menos 24 com mais 20 e depois com menos 9. Eu posso também somar o menos 24 com menos 9 e depois ver a diferença com mais 20. Ou posso efetuar tudo de uma vez só, tá? Aí vamos ver qual é o seu nível de compreensão para se fazer. Eu vou optar aqui de ir passo a passo. Então vou pegar o menos 24 com mais 20. Ou seja, menos 24 com mais 20. Deixa o menos 9 lá no finalzinho. Eu devo 24, pago 20. Leve sempre essa questão de dívida. Tá bom? Aqui não é jogo de sinal. Então eu devia 24, paguei 20. Eu vou ficar devendo 4. Então esse 4 é negativo. E ainda tenho lá, né, o menos 9. Isso, o menos 9. Só um minutinho aí, eu vou precisar só corrigir aqui as minhas opções, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou precisar corrigir que eu acabei digitando errado. Então, menos 9. E aí a gente pode aqui, nesse caso, tá? Nesse caso aqui a gente vai somar os numeradores e conservar o denominador. E então, o que a gente vai fazer? Eu tenho menos 9, menos 4, menos 9, tá? Ou seja, é compreensível que isso aqui seja uma dívida, tá bom? Duas dívidas, menos 4, menos 9, vai resultar em menos 13, tá bom? Menos 13. E o denominador a gente conserva, que é 36. Só pedi um tempinho aqui que eu precisei fazer uma pequena correção, né? Na minha alternativa, eu tinha colocado uma alternativa incorreta. Mas o processo de solução é o mesmo, tá bom? Então, 36, 13 e 36 a gente não pode simplificar. Nossa resposta aqui também permanece a letra B, tá legal?
Permanece aqui a nossa respostazinha, a nossa letra B como resposta correta. Tá bom? Então, questão um pouco mais trabalhosa, mas é o mesmo conceito da questão número 7, é o mesmo conceito também da questão número 1. Bora lá então, nossas duas últimas questões, questão 9 e questão 10. E aí se questiona, né? Na questão 9, ela é bem parecida aqui com a questão número 3. Isso, a questão número 3 que perguntava qual é o triplo de menos 0,78. Aqui na questão 9 ela pergunta qual é o quádruplo, né? Então, triplo, dobro, a gente tem que lembrar essas expressões. Dobro vem de 2, quíntuplo de 3, ou triplo de 3, quádruplo de 4, quíntuplo de 5, sextuplo de 6 e aí por diante. Tá bom? Então, vocês sempre tem que tentar compreender essas expressõezinhas para saber o que efetuar. E aí, quando se fala dobro, triplo, quádruplo e assim por diante, a gente precisa simplesmente multiplicar os valores, tá legal? Então, nesse caso aí, o quádruplo de menos 2,3 é menos 2,3 vezes 4. Multiplicaçãozinha simples, tá? Então, 4 vezes 3 dá 12, vai 1, tá bom? 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Então, beleza, só que aqui eu tenho uma casa decimal, então eu preciso contar uma casa decimal também. E sabendo que o 4 é positivo, o menos 2,3 é negativo, a nossa resposta também vai ficar negativa. Então, compreende aqui, como resposta correta, né, a nossa letra C. Beleza? Menos 9,2. Então, dá uma pausinha novamente aí, tenta resolver essas questões. E aí eu vou só montar a questão número 10, parecida com essa daqui, para a gente dar seguimento na nossa organização. Pronto. Deu uma organizada aqui já, ó. Bora lá então para essa expressão, tá? Um número x é tal que x é, entre parênteses, 42,7 mais 3,92 menos, entre parênteses novamente, 15,237 mais 4,66. Vamos determinar o valor de x. Um cuidado que a gente tem que ter quando a gente trabalha com adição e subtração de números decimais é saber a quantidade de casas decimais de cada uma das suas parcelas. Tá legal? Então eu tenho que ter cuidado bastante na hora de organizar. Adição e subtração, na hora de organizar, observe que está organizado ali do lado, mas não sei se está correto. A gente tem que ter o cuidado de quê? De organizar vírgula embaixo de vírgula. Então, se eu observar o primeiro número aqui, ó, 42,7, ele tem uma casa após a vírgula, ou seja, uma casa decimal. O 3,92, ele tem duas. Então, para organizar vírgula embaixo de vírgula, eu tenho que deixar todos os dois valores com a mesma quantidade de casas decimais. Então, eu posso acrescentar zeros aqui, ó. Então, passo a ser 42,70 e 3,92, que está correto, tá bom? 42,70, 42,700 é o mesmo valor de 42,7. E aí eu posso efetuar agora, ó. Vírgula embaixo de vírgula está da maneira correta, então vou somar, já que se trata de uma adição. 0 mais 2 é 2. Pronto. 7 mais 9 é 16, vai 1. Aí aqui você observa que já tem até a vírgula, né? Eu já posso colocar se quiser. Foi 1, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 4. E aqui agora a gente tem outro 4. Beleza. Então essa expressão aqui deu 44,62. Nosso primeiro parênteses, então, x igual 44,62. Menos. A gente precisa agora efetuar o outro parêntese. Qual é o outro parêntese? Eu tenho lá 15,237 mais 4,66. Observe novamente o 4,66 aqui com uma casa a menos. Eu vou preencher com o zero, então ficou 4,660. Vírgula, observe agora que a vírgula está embaixo de vírgula. Então, tá show de bola. É uma adição, vamos lá somar. 7 mais 0 é 7. 3 mais 6 é 9. 2 mais 6 é 8. Olha a vírgula aí onde vem. 1 mais 4 é 5. 5 mais 4 é 9. E o 1 está ali sozinho. Então, beleza, ó. Eu tenho aqui 19,897. Observe como é que ficou, então, isso aí.
44,62 com duas casas decimais, menos 19,897 com três casas decimais. Vamos organizar aqui novamente para vocês verem como é que fica. Ó, turma, só uma correçãozinha. Ó, turma, ó, a mania. Aqui não é 44, tá? É 46. Só corrigindo aqui, tá? 0 mais 2 é 2, 7 mais 9 é 16, vai 1, 1 e 2, 3, 3 e 3, 6, e o 4 se conserva. Então deixa eu só corrigir. Pronto, 46,62. Então bora lá, eu já montei aqui, né, a nossa expressão final. E na verdade se trata de uma subtração, tá? Ou seja, 46,62 menos 19,897. Observe que o 46,62 ele tem duas casas, né? E o 19,897 tem 3. Então a gente também novamente tem que igualar a quantidade de casas. E nas questões anteriores, né, acima, se tratava de uma adição, aqui ao contrário, se trata de uma subtração, tá? Então a gente tem que verificar sempre se o número de cima é maior do que o de baixo para subtrair. Se não for, a gente tem que converter esse número em um número maior. Então 0 aqui não pode subtrair por 7, eu também não posso fazer 7 menos 0, tá? Então esse 0 aqui, ó, ele vai passar a valer o próximo número depois de 0, que termina em 0, que é o 10. Então 10 menos 7 dá 3. Opa, o 2 precisou emprestar uma casa para o 0, então o 2 vai ficar valendo só 1. Né? E 1 não pode subtrair por 9, então 1 vai passar a valer 11. 11 menos 9 vai dar 2. Beleza, o 2 pegou uma casa do 6, o 6 então fica valendo 5. O 5 não pode subtrair por 8. Então o 5 vai pegar uma casa desse outro 6 aqui, vai ficar valendo 15. 15 menos 8 vai dar 7. Olha novamente, vírgula embaixo de vírgula. O 6, que tinha cedido uma casa, né, fica valendo 5. E aí o 5 não pode subtrair por 9. Vai pegar então o 1 do 4. Vai ficar 15 menos 9. Vai dar 6. E o 4, que cedeu uma casa para o 6, vai ficar valendo 3. 3 menos 1 vai dar 2. Então nesse caso, ó, resposta 26,723. Conhecida aqui com a resposta da letra A. Tá bom? Então, x, colocar a nossa respostinha aqui, é igual a 26,723. A questão toda é ir com paciência, ter um espaço suficiente para desenvolver as questões e também não tentar adiantar passos que não seja possível, tá? É interessante resolver passo a passo, com toda a paciência, com todo o cuidado, que com certeza você tem êxito. Desde já, desejo boa sorte, tá? Qualquer dúvida, lance aí, devolva as questões, traga o seu questionário que a gente vai trabalhar. Estou aqui para tentar lhe ajudar. Beleza? Fique com Deus. Quem sabe até uma próxima aí. Tchau, tchau.